Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. Aplicativos de planilhas e programas como o Microsoft Excel são quase que onipresentes. Com isso, grandes organizações confiam nelas para a análise de dados. Contudo, muitas vezes, erros nessas planilhas podem levar a um resultado negativo para a qualidade da informação passada através desses dados. Alguns pesquisadores já alertaram sobre isso, professor. Esses erros podem influenciar nos dados de pesquisa em ciência e esporte? Olá, ouvintes da Rádio USP. Então, nesta coluna, vamos falar dos cuidados que os pesquisadores em ciências do esporte devem ter quando vão tratar seus dados, principalmente quando vão utilizar planilhas de dados para tabular e processar as suas informações de pesquisa. Em específico, o software mais conhecido, que é o Microsoft Excel, mas existem outros, que são gratuitos, mas eles dependem do pesquisador planilhar os dados, Então ele abre uma planilha, ele digita os dados, muitas vezes ele importa também esses dados, mas a planilha é passível de você manipular. Então é muito interessante alguns trabalhos, por exemplo, um trabalho que foi publicado no periódico Journal of Computer Information System no ano de 2010. Esse trabalho ele mostra como as planilhas e as aplicações de planilhas afetam na qualidade da informação dos trabalhos. E eles mostram que existem muitos erros nas planilhas e até mesmo em dados científicos em função da manipulação que é feito nessa planilha, principalmente em planilhas extensas. Isso é tão grave que um editor-chefe da MarketWatch, que é o Jeremy Ocean, ele fala que provavelmente 88% das planilhas possuem erros. Então, imaginem que na ciência do esporte, ou as pessoas que trabalham com educação física e esporte, em grande maioria utilizam planilhas, e principalmente planilhas do Excel ou LibreOffice, esses tipos de softwares que você organiza seus dados em forma de células que estão lá nas planilhas. Então imagina que uma pessoa, ao digitar o número, digita errado, às vezes escapa puxando um número para o lado, ou pega uma célula que é errada e faz a conta, e aí ele vai ter interpretações erradas. E isso daí não é feito de má fé, mas sim é um erro, e esse erro vai influenciar na qualidade dos dados. Então você imagina que se na área comercial 88% das planilhas, e principalmente as que são extensas, em ciência do esporte também é assim, possuem erro, quantos trabalhos que utilizaram-se de planilhas, nesse caso de dados, por exemplo do Excel, não apresentam erros. Então, isso não é culpa do software, e sim, o software ele faz a conta, é a culpa de o ser humano que está utilizando esse software. E, na verdade, não é uma culpa de culpabilizar a pessoa, simplesmente a ferramenta que ele tem em mãos. Por isso que, atualmente, com esse volume de informações, o aumento progressivo de dados e a necessidade de tratar e ter interpretação desses dados, é importante softwares que trabalhem com dados numéricos e que a pessoa não tenha influência nenhuma na planilhar e em digitar os dados. E simplesmente esse software trata os dados que ficam armazenados e basicamente eles não são mutáveis. Você não consegue mexer nos dados que estão ali. O código, a programação pode ter erros, então também pode existir, e provavelmente existem programas que têm muitos erros, mas você consegue minimizar essa questão da interferência humana que introduz erro nos dados. Então é muito importante quando os ouvintes da rádio, para quem está escutando essa coluna, um trabalho que mostrou algum resultado que é conflitante, e se esse trabalho utilizou planilha de dados, pode ser que o erro seja no momento de utilizar a planilha e não da pesquisa em si. Então fiquem atentos, é muito interessante esse assunto e provavelmente deve mudar muito a vida da pesquisa ou de várias pessoas, em função que errar ninguém quer de forma proposital. Obrigado e até a próxima coluna. Nós ouvimos o professor Paulo Roberto Santiago, da Faculdade de Educação Física e Esportes da USP Ribeirão Preto. Lucas Dias, da Rádio USP Ribeirão. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago.